Vem cá, mamãe, vem cá! Hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que é a caderneta de saúde da criança, tá? Aqui eu tenho duas cadernetas, embora eu tenha apenas uma criança em casa. Por que isso? Porque quando eu fui, na primeira vez, levar o meu bebê para vacinar, eu fui em um determinado posto de saúde. Então, no primeiro posto de saúde que eu fui, a enfermeira me deu esse, anotou aqui as duas vacinas e quando eu deveria voltar, com quantos meses eu deveria voltar e tá. Certo, isso foi as duas primeiras vacinas. Nas demais vacinas, eu levei o meu filho para outro posto. E no outro posto, apesar de eu ter levado essa caderneta, que foi a primeira, a enfermeira lá disse, olha, eu vou te dar essa caderneta aqui, que ela é atualizada, ela tem informações importantes. Então, eu passei a ficar usando só essa, tá? E foi a partir da enfermeira, né, a partir dessa atenção que a enfermeira me deu, disse que era um documento, que tinha muita informação importante aqui e tal, que eu comecei a dar mais valor a essa cadernetinha, tá? Então hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho dela por dentro, né? Aqui tem informações super importantes. Ó, 10 passos para uma alimentação saudável da criança. É importante que a gente leia ela toda, tá? Tem falando sobre várias coisas, amamentação, sobre limpeza dos dentes, sobre o desenvolvimento da criança, tá vendo? Sobre as vacinas em si, não é? Sobre os marcos do desenvolvimento, então, sobre a dentição da criança. É um caderno mesmo, né? Que tem muita informação legal aqui dentro. Mas a informação que eu quero chamar a atenção de vocês hoje aqui é para essa daqui, que tá na página 44, 45, que é Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento de Crianças de 0 a 12 meses. Isso aqui não tinha nessa outra aqui, certo? Nessa daqui não tem isso aqui, tá? Ele tem continua, né, de 12 meses a 3 anos, mas aqui no vídeo eu vou falar sobre esse. E por que é tão importante o cuidador da criança estar atento a esses marcos do desenvolvimento da criança, tá? Porque de acordo com os estudos, né, que foram feitos, as crianças têm uma média de idade que elas começam a desenvolver, a apresentar determinados ganhos, certo? Sejam ganhos cognitivos, sejam ganhos motores, coisas que dá para observar na criança que ela está se desenvolvendo direitinho. Então, veja só, esses determinados marcos aqui, normalmente é observado entre o mês 4, 5 e 6. Então, entre o quarto ao sexto mês de vida da criança, é para os pais observarem isso. Eu aqui só colocava quando eu tinha certeza que o meu bebê estava fazendo isso bem feito mesmo, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, eu só fui observar direitinho com 7 meses, né? Já outras coisas, ele estava presente, né? Eu observei antes, né, do que normalmente é observado. Não quer dizer que ele estava mais avançado nisso e mais atrasado nisso? Não, gente, né? Aqui, como eu estava dizendo a vocês, eu só colocava quando ele estava bem seguro mesmo do que estava fazendo. Então, eu acho que um atrasozinho aqui, ó, de um mês não é para levantar tanto alarme. Agora, se vai se passando os meses e ele não alcança aquilo que aqui está sendo dito que era para ter sido alcançado nesse espaço aqui, vamos supor, se ele vai completar um ano, 12 meses, 11 meses, 10 meses, e ele não alcança coisas que já era para ele ter alcançado aqui, aí é motivo sim de você se preocupar e falar com o pediatra, e falar com a enfermeira, pedir um encaminhamento para um profissional específico, né, para observar isso. Mas, vamos lá, para eu dar exemplos práticos.
Olha só esse. Localiza o som. Localiza o som é o marco de desenvolvimento esperado. Como é que a gente faz para saber se a criança está alcançando esse marco de desenvolvimento, que é localiza o som? Faça um barulho suave, seja com sino, com chocalho, próximo à orelha da criança. E observe se ele vira a cabeça em direção ao objeto que produziu o som. Então, depois repita no lado oposto, certo? Eu vou pegar meu bebê, colocar ele na cama, em segurança. O bebê não vai estar me vendo. Eu vou pegar um chocalho e vou balançar o chocalho de leve, do lado direito. Então, o bebê tem que se virar a cabecinha para trás, procurando a gente. Procurando de onde veio o som, virar para o lado correto, né? Então, eu observei isso com 5 meses, ó. Eu marquei aqui que eu observei isso com 5 meses. Com 5 meses, ele procurava mesmo de onde é que estava vindo o som. Vamos supor, se a gente colocasse um barulhinho em cima na cabeça, ele tentava olhar para cima. Se a gente balançasse alguma coisa embaixo, ele virava a cabecinha para baixo. Ele estava buscando mesmo, para a direita, para a esquerda, ele queria saber de onde vinha o som. Então, eu observei isso com perfeição, né, vamos supor assim, aos 5 meses, certo? Se a mãe e o pai observam que a criança com barulhos altos, ele não se assusta, ele não vira o rosto, ele não quer buscar o som, pode ser que ele tenha algum problema auditivo, né? Então, isso é bom ser observado por um profissional, que é o fonoaudiólogo. Se você não observa isso entre esse tempo aqui, e se a criança não fez o teste do ouvidinho, né? Porque nem toda criança tem acesso ao teste do ouvidinho, né? Aí, então, se os responsáveis não observam esse tipo de comportamento aqui nesse período, é importante procurar um fonoaudiólogo, tá? Vamos ver qual foi o que eu marquei, que o meu bebê só conseguiu com 7 meses. Conseguiu atrasado, né? Vamos supor assim, saiu da média, não que ele esteja atrasado, ele saiu da média. Era rolar. Coloque a criança em superfície plana, barriga para cima, incentive a virar para a posição de bruços. Era engraçado. Eu tentava fazer com que ele rolasse muito, assim, ficava chamando ele, vem cá, mostrava um brinquedo que ele gostava, ele não rolava, certo? Eu acho que ele teve um susto, enfim. O meu bebê ficou sentado muito cedo. A maioria das pessoas se espantava, assim, porque ele se sentou, ficava firme, ele não caía, não tombava para trás, nem para frente, nem por lados, ele ficava sentado cedo. Até o próprio pediatra disse, quando eu cheguei, né, mostrando na consulta mensal que ele já ficava sentado, o pediatra disse, nossa, ele tá sentando cedo. Aí eu disse, mas rolar ele não rola. Não tem problema, né? O pediatra disse que não tinha problema, mas assim, depois ele rolou, né? Depois ele foi pegando confiança e aprendeu a rolar. Então, ele começou a rolar bem, que eu comecei aqui a colocar o P, que é marco presente. Eu observei isso bem com 7 meses, certo? Vejamos esse que eu marquei aqui, que ele conseguiu um pouquinho antes, ele conseguiu com 5 meses. E a média é que as crianças consigam com 6, 7, 8 ou até 9 meses. Se uma criança só conseguir isso com 9 meses e outra conseguiu isso com 6 meses, é absolutamente normal, tá? Então, o meu conseguiu esse determinado marco com 5 meses. Vamos ver o que era. Brinca de esconde-achou. Coloque-se à frente da criança e brinque de aparecer e desaparecer, atrás de um pano ou de outra pessoa, com a fraldinha mesmo, né? Observe se a criança faz movimentos para procurá-lo, né? Quando desaparecer, tenta puxar o pano ou olhar atrás de outra pessoa. Isso ele fazia, ele tentava puxar o pano e conseguia puxar o pano e a gente fazia, achou! É uma brincadeira que a gente faz. Então, isso, ele começou a puxar o paninho para procurar a gente com 5 meses e dava gargalhadas quando a gente aparecia, certo? Deixa eu ver outro aqui. Então, isso é um marco do desenvolvimento, né? A gente acha que é uma brincadeira, mas é um marco do desenvolvimento, porque a criança, ela tá com aquela curiosidade de saber o que é que tem atrás daquele pano, certo? Isso demonstra a inteligência dela. Então, aqui tem vários marcos do desenvolvimento. Duplica
as sílabas. Então, ela faz dadá, papá, mamá, né? Eu tenho vários vídeos do meu bebê fazendo esses sons repetidos que a gente acha que ele tá chamando, que ele tá associando, né? O mamá a mamá ou a mamãe, o papá a papai, mas na verdade isso é um marco de desenvolvimento. Nessa idade, né? Eles ainda não estão associando. Eles estão treinando para vir a falar daqui a pouco, mas nessa parte aqui ainda não estão, né? Não estão associando, mas estão duplicando duplica a sílaba. Isso eu observei bem com 7 meses. 7 meses o meu bebê já duplicava essas sílabas. Que mais? Ó, faz pinça, senta-se sem apoio. Ó, senta-se sem apoio, como eu disse pra vocês. Eu coloquei aqui o P, que foi com 6 meses. Ele já sentava sem apoio desde os 5, tá? Mas que ele sentava bem sem apoio, sem precisar realmente que ninguém fosse lá pra perto. Ele ficava muito tempo sentado, sem apoio nenhum. Foi com 5 meses, certo? Isso é normal que a criança possa alcançar esse marco de sentar sem apoio até os 9 meses, né? Então, até os 9 meses é absolutamente comum, normal, é a média, né? A criança pode vir a sentar sozinha sem apoio dos 6 até o 9º mês, 6, 7, 8 e 9, né? Então, se ela chega a 1 ano de idade e ela ainda não senta sem apoio, atenção, né? Vamos correr atrás de um profissional para ver o que está acontecendo. Por isso que eu quis dar um alerta para vocês. A maioria das nossas crianças são absolutamente normais, dentro da média, dentro do esperado. Isso alivia o nosso coração, né? É importante que as mamães não fiquem naquela corrida louca para ver quem é que fala primeiro, quem é que corre primeiro. Gente, né? Não é isso. Não é isso, né? Cada criança tem seu tempo, é importante respeitar o tempo dela, mas é importante também saber o que esperar. Então, ninguém espera que um bebê de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses saia correndo por aí, nem que dê os primeiros passos, né? Mas se um bebê completa 11, 12 meses e ele não senta sem apoio, então vamos conversar com o pediatra, entendeu? Porque a maioria das crianças senta sem apoio entre os 6 e os 9 meses. E assim vai, certo? A tabelinha vem aqui até os 3 anos, né? Então, eu vou continuar observando o meu bebê para colocar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que eu considero super importante ficar atenta aos marcos do desenvolvimento da criança, tá? Anotando tudo aqui na cadernetinha deles. Isso aqui é um documento que a gente pode guardar para o resto da vida da criança, certo? Quando ele tiver adulto, ele vai vir aqui e vai ver como era o desenvolvimento dele, sabe como era o ganho de peso dele, o ganho de altura, enfim. A caderneta de saúde da criança não é apenas o cartão de vacina, é muito mais do que isso, tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha. Se gostou, compartilha e se inscreve, tá legal? Beijo, mamães. Beijo, papais.